Sou a Rô Soares, estou aqui hoje com Chá com Glamour, né? Nesse bate-papo, estamos com uma convidada especial. Eu vou deixar ela se apresentar e convido vocês a ficar com a gente, tá? Está conectada nesse bate-papo bem gostoso, descontraído, onde vamos tomar nosso café, onde a gente vai abordar assuntos de empreendedorismo, né? De trabalho, de recomeços, de dificuldades, de acertos, de erro que faz parte. Então, seja muito bem-vinda, Lídia Reis. Obrigada, Rô. Um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. E, para quem não me conhece, eu sou Lídia Reis, sou mentora e consultora de gestão integrada, tenho especialização, né, em finanças, sou bacharel em contabilidade e hoje estou aí com o processo de mentorear, né, profissionais, empreendedores que estão aí em busca de alavancar os seus processos da sua empresa para obter mais lucro com resultado. Perfeito, Lid. Eu já conheço o teu trabalho um pouquinho, né? Porque a pessoa, né, tá só... Quando pensa que ela tá aqui, ela já tá lá. E faz parte, né? Esse crescimento, faz parte a gente querer sempre algo novo. Mas, assim, eu queria te perguntar se você teve algum desafio, como foi chegar na Lídia empreendedora, nessa Lídia hoje, que está trilhando esse caminho que sempre foi o teu sonho, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, a minha história em relação a essa questão da área financeira, contábil, começou, eu era uma menina e eu sempre ouvia meu avô falar que ele ia no contador para resolver um problema X. Então, eu achava o máximo. E eu nem sabia o que era contador na época, né? Olha, perfeito. Eu achava o máximo. Gente, quem é essa pessoa que o meu avô vai para resolver os problemas dele? E ali, aquela sementinha ficou plantada no meu coração. Sim. E eu ficava... Quando eu crescer, eu vou ser um contador, porque eu quero que as pessoas me procurem. Olha como que são as coisas e como que as palavras têm poder, olha né? a mente, tudo que a gente vai guardando. Exato. E eu falei, cara, eu quero... literalmente, que as pessoas me procurem para resolver o problema delas. Porque quem é esse contador? E eu nunca tinha tido contato, né, naquela época com o contador e tal. E aí, as minhas brincadeiras em casa eram o quê? Colocava todo mundo para fazer parte de uma empresa que eu criei. Então, eu criei um escritório dentro de casa, aquela brincadeira simples de criança. Que incrível! Que você pega a cadeira, você pega os papéis, você pega os recursos que tem ali e você simula. E aí, você começa lá, tem uma empresa, você faz isso, fulano, você faz aquilo. E o mais engraçado é que, na minha história em si, a gente voltava muito para empresas que eram de beleza. Então, era um desfile que a gente pegava lá a roupa da mãe, da família inteira e colocava todo mundo para desfilar dentro de casa. E a empresa, assim, a empresa fluía. Olha. Numa brincadeira de criança, a empresa fluía. Já tinha plantado uma sementinha, exatamente, né, Lid? Na realidade, era algo que já estava dentro do teu coração. Exato. Né? E, assim, aquilo ali, para mim, era assim, hoje, né, a gente analisa, a gente fica pensando, quando a gente começa a pensar na nossa história, ali já tinha uma sementinha plantada, né? E as coisas já iam acontecendo e, assim, a gente nem imagina onde que a gente vai chegar. Mas é o que eu falo, a nossa mente nos leva, né, em lugares que a gente pode não almejar que a gente vai alcançar, mas a gente vai. Sim. Então, naquela época, depois dessas brincadeiras e tal, né, voltei, fiz os meus estudos normalmente. O tempo se passou. E aí, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a querer o meu dinheiro, né? Tipo, eu quero ter o meu dinheirinho, não quero ficar só dependendo da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que sempre me deu muito apoio. E aí, eu achei interessante você, né, quando você fala da sua história. E aí, quem ainda não conhece a história da Rô, por favor, se aprofundem, porque é uma história maravilhosa e de superação e motivação para todos nós. Quando eu comecei a ter contato com o ramo da beleza, foi através de começar a fazer unha. Olha!
Então, assim, isso é uma coisa Olha que que, pouquíssimas né, pessoas sabem. Interessante, isso aí. E assim, eu queria ter um dinheirinho e eu comecei a fazer unha. E aí eu fazia uma maquiagem, a minha moda. E aí você vai fazendo uma coisinha ou outra e Sim. você vai ganhando o seu dinheirinho. E nunca deixei de participar, na época de escola, de movimentos sociais. Que tinham oficinas, e eu estava lá querendo ajudar, fazendo acontecer, o movimento na vida das pessoas. Então, assim, toda a minha formação, eu falo que ela não vem somente do estudo, mas ela vem da vivência. De Sim. você fazer acontecer dentro dos recursos que você tem. Porque não existe o cenário perfeito. Se você esperar, só vai ter sucesso a pessoa que nasceu no berço de ouro. Não. Às vezes a gente não tem condição. E assim, isso que eu estou relatando, eu vim de uma família muito humilde. E eu tenho hoje, assim, graças a Deus, e eu sou muito feliz por ter vindo de lá, porque, assim, toda a minha base foi uma estrutura muito boa. E estrutura Sim. que eu falo de você correr atrás, de você fazer acontecer, de você saber que é possível e não importa o recurso. Então, assim, hoje você poder inspirar pessoas e você conseguir mentorear, direcionar pessoas que às vezes veem que, parece que tudo é escasso para mim. Não, é possível para você Sim, também, porque foi para mim. muito legal. E isso é muito importante, Lid. Você compartilhar, né, a tua trajetória, porque eu percebo que quem abre o nosso Instagram hoje, uma exposição, hoje, vou abrir o seu Instagram, você vai abrir o meu. Quem olha, pensa que é tudo muito fácil, que aquela ali, aquela Rosana arrumada, maquiada, que a vida é um mar de rosa. Não. A gente tem lutas, a gente tem, né, pedaços que dá vontade de desistir mesmo. Porém, é mais forte os sonhos. Exatamente. Né? E o que você está falando, para você ser a Lídia que você é hoje, lá atrás, você chorou. Muito. Você desistiu de várias coisas para você chegar onde, né? Porque, assim, eu sei que você tem uma filha. Tem uma filha linda. Linda, perfeita. A gente não vê nossos filhos crescer, É. né? Então, a gente tem renúncias para hoje a gente tá, né, nesse meio de empreender, nesse meio que você tá, teve também renúncias. Exato. E isso é muito importante quando a gente compartilha com vocês que estão aqui com a gente nas redes sociais, porque tem dor, tem choro e tem alegria. E faz parte. Isso faz parte. Porque o quanto é importante a gente mostrar tudo que foi trilhado, ou pelo menos um pouquinho, porque não vai ser fácil. Né, Lid? Não vai ser fácil, mas é libertador, não é? Libertador. E aquele negócio, assim, sabe? No decorrer do caminho, você percebe que, principalmente nós mulheres, né? Nós temos multitarefas, né? Então, assim, hoje a gente tem aí a mulher, ela é mãe, ela é mulher de negócio, ela é uma dona de casa. Então, a gente tem inúmeros afazeres. Então, não é só empreender. Então, é você conciliar para poder manter um equilíbrio na vida é muito difícil. Muito. E quando a gente, né, nós, mulheres, ou outras pessoas também, vêm com esse recurso, que às vezes a gente não tem aquele recurso na família e que a gente tem que buscar e correr atrás para fazer acontecer, acaba sendo mais desafiador. Então, às vezes, você olha para o lado, você não vê alguém para segurar na sua mão. Então, o que às vezes segura na sua mão? É você ouvir uma história de pessoas que inspiram. Para quê? Para você saber que é possível. Se você quer ter uma realização, seja profissional, seja em qualquer âmbito, seja de uma viagem, gente. Se a pessoa tem em mente, ela tem um anseio, não, porque eu quero fazer uma viagem. Esse é o seu sonho? Então, vai. Isso. Por quê? Porque é possível. E você tocou num ponto que é essa questão de você conciliar, às vezes, a maternidade. Hoje, muitas de nós vivemos isso ou passamos por isso. E assim, você vai ser mais ou menos mãe por isso? Não. É possível você conciliar. E isso eu gosto de trazer muito até para o meu processo mesmo da mentoria, que é essa parte do emocional, do desenvolvimento da pessoa, que eu falo, não existe uma empresa de sucesso com um CPF que não está sendo trabalhado. Isso. Então, a gente precisa trabalhar o nosso interior, o nosso empenho, a nossa motivação diária para a gente continuar. Por quê? Porque a nossa empresa vai ser um reflexo nosso. Com certeza. Então, isso é fundamental. E assim, ao longo da minha trajetória,
Aí, com tudo que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo, o autoconhecimento é libertador. E aí você começa a parar para pensar assim, gente, se eu cheguei até aqui e olha o quanto que eu evoluí, por que eu não posso direcionar outras pessoas a terem também esse sucesso? Por quê? Porque, gente, o sol não brilha só para mim. Ele brilha para todo mundo. Com certeza. Então, se o sol brilha para todo mundo, da mesma forma que eu consegui, você também consegue, o outro consegue. E, assim, é só você saber que as pessoas certas aparecem e é uma oportunidade única na vida. Isso é tudo, né? É muito legal, porque é desafiador e, ao mesmo tempo, nos encoraja a prosseguir, mesmo diante das limitações, das lutas. Exatamente. Que eu sei que você também passou pela pandemia, como eu passei, e foi um desafio tremendo. Tremendo. Foi algo assim que parou o mundo. E tivemos que me fugiu a palavra agora. Nos reinventar. Isso. Querendo ou não, tivemos que nos reinventar. O que você... Você fez alguma coisa, você passou por algum momento que você falou assim, meu Deus, e agora? No meio da pandemia, Rô, eu estava mudando de cidade, começando do zero na cidade de Macaé. Nossa. Então, eu falo, e aí eu trago muito isso, porque assim, eu fui para Macaé e foi algo que foi uma preparação de Deus, sabe? E eu sempre coloco muito a Deus nas decisões que eu tomo. E eu fui para essa cidade, eu fui somente com a minha roupa e aluguei uma casa do zero. E eu não tinha móvel, não tinha nada. E eu fui e 15 dias depois fecharam tudo por conta da pandemia. Então, quando eu cheguei naquela cidade, eu fiquei assim, meu Deus, porque o meu intuito era abrir o estúdio em Macaé, mas como que eu ia abrir um estúdio no meio da pandemia? Aluguei uma casa, comecei a atender em casa, porque eu também, além de ser mentoreada, eu também tenho a formação no âmbito da beleza, que é cabeleireira, maquiadora e tal. Sim. E aí, ali eu falei, eu vou atender os clientes em casa. E aí, a consultoria continuou rolando. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, é aquele negócio, né? A gente pode fazer tudo na vida e eu tenho isso como algo que me direciona, que é colocar Deus na frente de tudo e consultar Ele em todas as decisões. Por quê? Porque quando você consulta de acordo com a sua fé, você coloca nas mãos de Deus tudo aquilo que você vai fazer, automaticamente tudo dá certo. As coisas fluem. Fluem, porque às vezes não tem o chão, mas você coloca o pé, Deus vai lá e coloca o chão. Então, isso é algo que, assim, eu creio plenamente no agir de Deus. Uhum. E comigo aconteceu dessa forma. Então, eu cheguei lá, eu cheguei numa casa, eu fui para ver um apartamento, o apartamento não aconteceu. Aí eu fui, me mostraram uma casa, a casa de 2 andares, e eu falei, Senhor, eu não tenho nem imóvel, imagina uma casa de 2 andares. Olha, sonho, né? A casa vazia, Nossa, um sonho. Aluguei a casa, vazia. E eu, quando entrei naquela casa, eu lembro até hoje, uma amiga minha que residia lá na cidade, ela entrou comigo na casa, eu olhei para ela, eu sentei na escada, eu coloquei a mão na minha cabeça e eu falei, Leide, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou louca, essa casa é vazia, como que eu vou mobiliar isso no meio da pandemia? E assim, sabe quando você começa a se lamentar e você fica assim, Senhor, né? eu te busquei, eu estou aqui, mas eu não sei o que fazer, porque como que eu vou mobiliar essa casa? Como que eu... Enfim, o recurso, né? Então, e aí ela falou eu lembro até hoje que ela falou pra mim assim, amiga, foi Deus que te trouxe pra cá? Olha que então, coisa linda. Você coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Amiga, daqui a pouco sua casa vai estar mobiliada. Em 3 meses, a casa estava mobiliada. Olha que sonho. E aí, no meio da pandemia. No meio da pandemia, que assim, se a gente olhar, a gente não vê uma solução. Exato. Mas quando você entrega na mão de Deus, sempre tem uma solução, sempre tem uma portinha pra gente abrir. Né? Exato. Onde foi o que você fez. Totalmente. E aí, o que eu sempre digo é, Deus, ele sempre vai fazer a parte dele quando você não tiver recursos para você fazer, porque aí já se torna impossível quando você não tem.
Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa, Rô. Não pode, não Porque- pode. Eu costumo dizer sempre assim, o possível estamos fazendo e o impossível a gente coloca na mão dele. Exatamente. E ele faz, Lid. Exato. É surpreendente, né? A forma que Deus nos leva para os lugares que você fala assim, e agora? Exato. Mas se você foi, ele te capacita. Então, é linda e é muito gostoso você compartilhar um pouquinho, né, da sua trajetória, de tudo que você passou. Um pouquinho, né? Porque eu sei que tem muita coisa. Muita coisa. Pra gente saber um pouquinho, ouvir e falar assim, opa, peraí, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Exatamente. Se ela passou, eu tô passando. Eu vou conseguir também. E isso é libertador. Quando você aprende, você põe em prática e você passa para o outro. Isso nunca vai ter preço, e Não sim tem valor. preço. Vou Exato. compartilhar algo também tremendo aqui na pandemia, Lid, que eu passei. Quando fechou tudo, meu salão fechou. Só que assim, a gente fecha, mas as contas continuam chegando. Exatamente. Os boletos, porque não tem pra onde correr. E eu virei e falei assim, e agora? E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E eu fui vender. Eu dei um clique. Opa, o que eu sei fazer? Além da unha e do cabelo. E eu via que eu era boa num doce. E ali eu comecei a montar os doces, enrolava no Isso Filme e comecei a divulgar nos stories. E arrebentei. Então, assim, o que eu quero? Por que eu estou passando isso aqui como a tua história? Como nós temos história, é muito importante a gente compartilhar. Porque quem está passando acha que não vai sair, não é? Acha que é só flores e que, não, mas a fulana chegou ali porque a vida foi fácil. Não foi. Acho que todo mundo teve um desafio. E aí você está falando dessa questão de se reinventar. Na pandemia, o que eu fiz? Comprei um lavatório, coloquei dentro da minha casa e um dos quartos lá da casa eu fiz em estúdio. Olha. Então, assim, era o que eu tinha. Isso aí. E não deixei de atender. Isso porque, aí. Assim, imagina se você fechasse tudo. Não Exato. vou fazer. E eu falei, não, eu vou atender. E fui atendendo. E, assim, Deus foi preparando clientes ali naquela cidade. E, além disso, a consultoria começou a fluir mais ainda. Porque, na pandemia, as pessoas buscaram mais recursos no digital. Isso. Então, assim, ali eu falei... E naquele momento, assim, Deus colocava no meu coração que era assim... Uma hora você vai ter que escolher. O que você vai fazer? Não dá pra gente abraçar o mundo, não tem como. E aí eu sempre... É uma das coisas que eu até brinco muito com o mentoriado, é assim, não tem como você ser especialista em duas coisas. Então, você tem que escolher. Então, desde que eu entrei no ramo da beleza, que nasceu a minha consultoria, que foi voltada também para o ramo da beleza, e que eu entrei no ramo de me especializar, de ser cabeleireira, de ser maquiadora, eu sabia que em algum momento eu iria ter que fazer essa escolha. Sim. Por quê? Porque não dava para poder me dedicar às duas coisas. Então, as coisas foram fluindo, assim, ao longo dos anos aí, Deus foi preparando as coisas de uma forma muito especial. A minha mentoria, eu sempre mentoriei, mas eu não sabia que eu estava mentoreando ou direcionando profissionais. Olha só, então, a minha lindo. mentoria, ela nasceu no final de 23. E aí, eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque foi graças ao nascimento dessa mentoria que eu acabei tomando a decisão. E hoje, posso dizer para você que no começo desse ano, né, no mês de janeiro, foi o último mês que eu tive o estúdio em aberto. Entendi. Então, eu tive também o desafio, e não foi o primeiro, o desafio de também encerrar o negócio. Então, às vezes, a gente tem que parar para analisar que você vai abrir, você vai fechar empresas, isso faz parte. Ciclos, né? Exato. Começa, inicia exatamente. E termina. E aquele negócio assim, poxa, mas não teve sucesso? Super teve sucesso. Só que, muitas das vezes, você vai se desenvolver e algumas coisas já não vai fazer mais sentido. Ou você vai ver que não é aqui, é ali. E, gente, abrir e fechar negócio faz parte.
Faz parte. Então, altos Com e baixos certeza. faz parte. Não existe história de conto de fada perfeita, né? Que às vezes até de conto de fada também tem os altos e baixos. Altos A e gente baixos, não pode faz deixar. parte, não tem como. Exatamente. Ai, Então, eu muito fico legal. muito contente porque ao longo dessa minha trajetória, não só a minha história, né? Mas também eu tive participação em história de pessoas que hoje eu vejo, assim, uma evolução muito linda. Então, são Sim. pessoas que se descobriram, são pessoas que cresceram, tanto nos seus negócios, como no desenvolvimento mesmo como pessoas, mulheres. E, assim, eu falo, gente, é possível. Para mim, não existe a palavra impossível, porque como quando você tem Deus como direcionamento na sua vida, o impossível não existe, porque Ele é o dono do impossível, Sim, né? sim. E quando a gente tem, graças a Deus, Deus nos dá saúde para correr atrás do nosso, a gente vai até onde a nossa mão alcança e a partir dali, se não alcançar, Deus faz por você. Perfeito. Então, eu fico muito feliz, assim, sabe? Quando eu olho para minha trajetória, eu falo que eu já vivi muito, tive um amadurecimento muito precoce, e louvo a Deus, porque nessa trajetória aí, tive a oportunidade também de te conhecer. E ali, Amo. que, assim, né, foi algo inesperado que a gente se conheceu, né, através de um evento. E você me fez o convite e eu falei, vamos lá, que eu quero saber como que é e tal. Cheguei e fiquei muito feliz, porque, assim, o que eu gosto muito, né, nessa parceria é que não tem concorrência, sabe, Rô? Eu falo que a vida, a gente nós não nascemos para ser concorrente um do outro. Nós nascemos para serem unidos, né? Isso, apoiar, Exato. né? Apoiar um ao outro. E quando eu conheci você, ali no evento que você proporcionou, eu senti muito essa energia. Porque eu falei, não é concorrência, é um ajudando o outro. Sim. Então, eu gosto muito dessa filosofia de vida, porque isso faz parte daquilo que eu busco, até na minha mentoria, no âmbito profissional, que é ajudar o outro. Por quê? Sim. Porque aquilo que é bom para mim, eu quero para você e eu quero para o outro. certeza. E quando a gente passa, né, Lid? É tão gratificante, né? É tão Exatamente. gostoso quando você pode ajudar o próximo de alguma forma. Exato. Nem se for numa orientação, num simples detalhe que às vezes para você pode ser simples, mas para o outro não, né? Exato. E naquele dia, um desafio, né, para mim, porque assim, você está em cima, tipo assim, você está à frente de um evento, né? E você falar no microfone por improviso, de você ter que falar, aquele dia foi um desafio muito grande para mim, né? Sim, foi maravilhoso. E ali eu falei, gente, e aquele momento ali me abriu muitas portas. E aí, o que eu quero trazer isso para as pessoas, né? Assim, eu não me via falando para muitas pessoas, então isso porque eu não pensava nesse intuito, vamos palestrar, vamos falar sobre o profissional ou sobre qualquer outro assunto, né? Então, assim, eu sempre me vi muito nos bastidores. E ali eu falei assim, meu Deus do céu, quando aquilo apareceu, que eu falei, eu vou ter que falar, eu parei e eu fiquei, meu Deus. Mas o que era aquilo? Já era algo que, assim, muita gente já falava, Lidiana, não, porque você precisa estar em cima de um palco, você precisa estar falando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o todo, sobre a vida e sobre Deus, né? E ali eu falei, gente, não é que as coisas realmente elas acontecem no tempo certo? Sim. E o que eu quero trazer isso para as pessoas às vezes, você almeja uma coisa e você acha que você não é capaz de fazer aquilo, né? E isso acontece muito. Muito. Mas, quando é para ser, as coisas acontecem de uma maneira tão especial e natural que você não precisa forçar nada. Perfeitas palavras. Perfeita colocação que você fez. Natural. Exato. Não foi nada programado. Nada. E quando você pegou o microfone, que você começou a falar, ali foi eu. Exato. E quem vinha, parecia que eu já tinha... Perfeitamente. Já tinha feito vários eventos. E eu fiquei, meu Deus. Pra Deus. você ver como que Deus, Ele nos apresenta pessoas. Sim. E Ele nos capacita. Totalmente. E se desse também alguma coisa errada, e faz parte também, Exato. né? A gente tá ali em cima, eu tava nervosa, você nervosa, mas fluiu tão levemente, tão gostoso, Exatamente. né, Lid? Foi um prazer ter você comigo naquele dia. Não, foi maravilhoso, um evento maravilhoso, e eu sempre falo, você que tá nos assistindo aí, começa a cobrar #Rô, cadê o seu evento? Porque
Foi um evento maravilhoso e é aquele evento que impulsiona outros empreendedores a alavancarem os seus negócios, a se capacitarem e a saber que é possível. E eu acho que esse é um dos maiores intuitos que a gente tem aqui, que é trazer para você que é possível você ter um bom resultado e o networking, né, Rô? A Rô, mais do que ninguém sabe disso, o networking é tudo. Tudo. É muito Isso bom. faz parte, assim, né? Eu falo, gente, eu tô desanimado, eu tô triste. Grava a si mesmo. Mostra que você tá triste naquele dia, mas que você vai tomar um banho, vai colocar uma melhor roupa e você vai ficar perfeita e vai tudo fluir. Exato. Né, Lid? Porque faz parte também. Nem todos os dias a gente vai estar feliz. Nem todos os dias vamos estar alegre. Com certeza. Porém, é necessário que a gente se levante e vá pra guerra. Com certeza. Lid, olha que prazer. Eu ficaria aqui o restante da noite. Muito bom. Nesse bate-papo que está sendo assim um divisor de águas na nossa vida. Eu creio que é o começo de muitos e muitos. Com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Gente, eu espero que vocês tenham se conectado comigo, com a Lid, um pouquinho com a história dela, com essa história de superação, dessa mulher incrível que eu tenho prazer e trouxe para minha vida. E, Lid, eu queria que você, para a gente finalizar, deixasse alguma mensagem de empoderamento. Deixa você falar. Algo do seu coração. Bom, hoje, se eu tivesse um recado para deixar para você, é assim, não importa o ambiente que você se encontra, não importa o recurso que você tem, se você tem um sonho, se você tem uma idealização de realização para a sua vida, seja ela pessoal, profissional, coloca Deus na frente e vai, porque no caminho, Deus vai te apresentar pessoas que vão, junto com você, fazer parte desse processo até você alcançar o seu propósito. E isso aconteceu comigo, né? E assim, não foi só flores no meu trajeto, no meu processo, e eu ainda estou passando pelo processo, tá? Porque eu estou aí rumo ao meu propósito. Então, se você tem isso no seu coração, só vai. Só vai. Exatamente. Lid, foi um prazer estar com você, tá? Nesse Chá com Glamour. Maravilhoso. E seja sempre muito bem-vinda. Sabe que você mora no meu coração. Vamos fazer um bem de que não merecemos, porque, né? Somos Com glamourosas. Saúde e prosperidade para nós. A nós.